Os inscritos que acompanham o meu canal desde 2024 devem saber que eu sou um grande fã do anime /donghua de Fabulous Beasts. Tipo, eu acho que isso é algo bem óbvio para qualquer pessoa que já assistiu estes dois vídeos. E vendo como as pessoas gostam de me ver comentando sobre este anime, eu decidi fazer o que alguns youtubers de anime e cultura oriental fazem. Eu vou analisar todos os episódios de Fabulous Beasts da quinta temporada em diante. Geralmente são 3 episódios por temporada, cada episódio novo lançado aos domingos, então não apenas eu vou ter tempo suficiente para analisar cada episódio, como também são poucas as chances de eu sofrer com burnout. E sim, eu sei que eu sou conhecido por não terminar alguns projetos que eu já comecei, mas este é algo um pouco mais pessoal para mim. Eu vou fazer do meu melhor para dar a cada episódio uma análise justa e construtiva. Só que antes de comentar sobre o episódio em si, eu tenho que falar sobre a nova abertura do anime. Diferente da anterior, em que vemos o símbolo do Tiano sendo desenhado apenas para depois o revelar, aqui o símbolo do Tiano ainda é desenhado apenas para depois se transformar no símbolo do Bichi, o que pode muito bem ser uma dica de que ele vai ter mais protagonismo nesta temporada, o que é algo bom, porque tirando os episódios que se passam durante a infância dos protagonistas, nós nunca vemos muito dele, seja porque o Sibushang quer a todo custo fazer o Tiano não se lembrar do seu irmão, ou porque o Bichi literalmente mora dentro do estômago do Tiano e raramente sai lá de dentro. Então um protagonismo maior para este personagem é algo muito mais do que bem-vindo. Nós também vemos um dos anjos controlando Sibushang como uma marionete, e após isso eles mostram um tabloide de um jornal com notícias sobre o desaparecimento do Sibushang e uma matéria que diz debaixo da máscara, que possui uma foto / ilustração dos Kirins, e infelizmente eu tomei spoilers do manhwa de Fabulous Beasts, então eu sei o que eles provavelmente vão mostrar nesta temporada. Eu não vou spoiler aqui, mas posso dizer que estou curioso para ver como vão executar este famoso e controverso arco do manhwa. O Tui / Tony aparece, ainda sendo mostrado como um grande admirador do Sibushang. Tem uma cena que mostra posters parodiando filmes com os dois irmãos Pichiu, o que provavelmente é mais um indício de que eles vão ter um grande protagonismo nessa temporada. Eles mostram que o Zanru realmente adotou o Retal como seu neto, o que faz com que os acontecimentos do episódio 45 sejam um evento canônico muito importante para a série. Só que eles aparecem juntos de outro personagem, então talvez Retal finalmente consiga uma figura materna, ou seria este um irmão ou parente perdido dele? Bom, vamos ter que esperar para ver. A Fusei também aparece, desta vez junto do que parece ser um novo personagem, que pelo design parece ser um Tanuki. Aparece depois mais 3 personagens novos que eu não faço ideia de quem sejam, pelo design parece ser cobras. Daí eles mostram o Chugou e o Chanche por um pequeno momento, daí nos cortam para os protagonistas dançando em seus designs chibi, e no final o Tianlu vê a silhueta do design mais novo de Sibushang, apenas para depois ser revelado que na verdade é o Sibushang que nós conhecemos em seu design atual. É uma abertura que mostra como o donghua está mudando aos poucos, com a introdução de novos personagens e expansão do mundo. Mas claro, eu ainda tenho aquele medo de que os personagens antigos acabem sendo substituídos ou não apareçam tanto quanto estes personagens novos, especialmente quando alguns deles nem aparecem mais na abertura. Mas ok, isso já é uma explicação bem extensa da abertura, nem falamos do episódio ainda. E a pergunta continua a mesma: eles conseguiram começar a quinta temporada com o pé direito? Bem, eles fizeram algo no mínimo curioso, porque esse é um episódio que começa com o Tiano se introduzindo para a audiência e dizendo que ele é o protagonista de Fabulous Beasts. E para os que não sabem, isso só acontece nos episódios em que o Tiano não aparece ou em que ele tem uma aparição mínima de cameo appearance, geralmente. E este é o caso aqui, ele só faz uma pequena aparição no final do episódio, porque o episódio em si serve mais como uma introdução de um dos novos personagens que aparece no trailer e na abertura, este sendo Chanche. Então basicamente é um episódio que se baseia em nos mostrar quem é este personagem, explicar sobre a mitologia por trás da espécie dele, ao mesmo tempo que nos divertem com algumas gags com este conceito. E a ideia em si é executada de maneira bem ok. É nos explicado que Chanche é um deus da montanha, que são uma espécie de divindade da mitologia chinesa, que como o próprio nome sugere, são responsáveis por cuidar e proteger das montanhas. O Chanche, em específico, é o novo deus da montanha em que nossos protagonistas vivem. E existe algo estranhamente criativo e engraçado no fato de que essas entidades que são extremamente importantes em muitas comunidades orientais, sendo aqui representadas como gatos. Eu não sei se isso é algo cultural ou se foi apenas colocado para ser engraçado, mas funciona muito bem. A expansão de mundo em geral foi muito bem feita.
eles nos mostram que deuses da montanha trabalham em grupos, sendo comandados por um chefe de área, que neste caso se chama Dafa, e pela explicação que eles nos dão, esses deuses, além de protegerem as montanhas, também são responsáveis por fazer a vegetação ao redor delas crescer. Claramente teve um esforço dos roteiristas em não apenas nos apresentar um personagem, como também em explicar muito sobre a sua espécie e papel neste mundo. A comédia, no entanto, é um pouco fraca, ao menos pra mim. Tipo, a primeira piada com o Chanche chegando até a cabana do Sibuxiang e sendo tosado por ele foi legalzinha. É uma maneira criativa de mostrar os poderes do personagem e revelar seu verdadeiro design. Mas as outras não me foram tão engraçadas. O chefe usando uma caneta laser para explicar seu treinamento, e isso fazendo com que os gatos comecem a brigar pela caneta é okzinha. Eu não acho tão engraçado, mas entendo porque outras pessoas achariam. E a piada final é sobre o Chanchi confrontando Tiano e Sibuxiang por estarem fazendo um churrasco perto da cabana em que vivem, dizendo que eles poderiam ter começado um fogo nas montanhas. O que é algo exagerado e faz sentido para um personagem que é claramente um novato em sua função. Mas daí, Chanchi nota que as carnes estão queimadas e mostra para eles como cozinhar bem elas. Mas daí o chefe dele aparece e o repreende, o que não apenas mostra que a reação inicial dele não foi de exagero e amadorismo, como também faz ele ser punido injustamente. A piada não é totalmente ruim, o timing ainda é bom e as expressões faciais do Dafa comendo o espeto de carne enquanto repreende o Chanchi foram muito bem feitas, mas eles já tinham feito essa piada e executado muito melhor ela no episódio 7. Aliás, para os que estiverem se perguntando, eles ainda mantiveram o teatrinho no final dos episódios, o que é algo bom, pois o Danghua consegue explicar muita coisa sobre mitologia chinesa em poucos segundos, mas os créditos finais mudaram. Desta vez nós temos Sibuxiang pescando, e no final vemos que ele conseguiu pegar uma caneta laser. Eu deduzo que provavelmente esta vai ser uma gag recorrente, onde o Sibuxiang vai pescar algo diferente em cada episódio. Um detalhe legal, em geral, é um episódio bom. Ele não faz nada de espetacular, a comédia pode não ser para todo mundo, mas eles conseguem desenvolver e expandir mais do universo do Danghua. E isso é algo muito bom para um começo de temporada. E só me deixa muito mais curioso para saber o que nos aguarda no resto da série.